Eu fiz um vestido, mas não deu muito certo. E eu vou te contar o que deu de errado nesse vestido para você não cometer os mesmos erros que eu. Esse vestido aqui pra mim, no cabide, fica meio confuso de entender o modelo dele, mas ele é igual a essa minha blusa aqui. Então eu tenho essa blusa e resolvi fazer a versão dela em forma de vestido e resolvi usar esse tecido aqui, que é uma seda pura. O que deu errado nesse vestido não foi a modelagem, não foi a costura, porque toda essa parte eu preparei bem certinho, tudo pensado, né, para o movimento que eu queria ter dessa parte aqui, dessas pregas que tem, desse drapeado, né, que tem na blusa. Preparei tudo pensado as margens de costura para fazer um acabamento legal com a seda, porque cada tecido a gente precisa pensar que tipo de acabamento fica melhor com ele, a margem, né, o tanto de margem de costura que a gente vai ter que deixar, a modelagem também, a gente prepara sempre tudo pensando de acordo com o tecido. Então toda essa parte de modelagem e costura estava ok. O problema mesmo foi o tecido. E isso é uma coisa que pouca gente fala, que às vezes está tudo certo e a sua roupa não dá tão certo, parece que dá errado por conta do tecido. E o que é esse dar errado? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no meu caso com essa seda. Mas eu já tive casos, por exemplo, de viscose. A viscose é um tecido que naturalmente ela tende a crescer conforme você está costurando. Às vezes só o movimento de você estar com ela ali na máquina pode fazer o tecido dar uma crescida, né? A fibra ceder um pouco e crescer. Então já aconteceu, por exemplo, de eu fazer decote e o molde tá certinho, e aí na hora da costura e tudo mais, quando eu vou ver, ficou sobrando, sabe? Quando parece que tá largo. E aí você vai e coloca o molde em cima, você percebe que o molde está certo, na medida correta, mas o tecido cresceu. Então tem tecidos que acontecem isso e aí parece que a roupa está com defeito, parece que a gente fez alguma coisa errada, mas na verdade é o próprio tecido que às vezes vai cedendo, que vai crescendo, é um tecido às vezes que pode engruvinhar na costura. Então acontece isso, tá, gente? E assim, é difícil eu passar para vocês uma lista dos tecidos que dão problema, né? É uma coisa difícil porque é só realmente testando. Tem tecidos que às vezes a gente usa e a gente vê que não dá certo, a gente tira, né, da nossa lista de compras de tecidos, né, para os próximos projetos de costura. Mas tem tecidos realmente que é só a gente testando. Por isso que é legal a gente comprar um tecido, fazer uma peça com ele, ver como que esse tecido se comporta, se ele não cresce, se ele não engruvinha, se é um tecido legal, porque daí quando a gente tiver uma outra roupa naquele estilo, né, que aquele tecido daria certo, a gente sabe que a gente pode contar com aquele tecido que ele vai funcionar. E tem tecidos que às vezes a gente testa e ele dá algum desses pepinos, a gente já fala, opa, na próxima eu não vou usar mais esse tecido. Mas é realmente testando, é realmente fazendo. A viscose, eu sei que é um dos tecidos que realmente ela pode crescer, tá? Principalmente quando ela tá enviesada, que é isso aqui, é esse corte na diagonal. Então, dependendo às vezes de um decote que você vai fazer, um decote nas costas, ela pode crescer um pouquinho, mas existem formas que a gente consegue, na hora da costura, fazer com que isso não ceda tanto, não cresça tanto, tá? A viscose é um que a gente consegue reverter, vamos dizer assim, mais fácil. Mas tem tecidos, como o caso desse que eu vou mostrar pra vocês hoje, da seda, que assim, eu não consigo usar o vestido. E eu até pensei em soluções que eu poderia fazer para conseguir usar esse vestido, mas eu ainda não pus em prática porque eu queria gravar esse vídeo para vocês, para mostrar o que aconteceu. Como eu falei para vocês, esse tecido aqui é uma seda pura. A seda, ela é considerada um tecido muito nobre, né? E ela realmente é uma fibra muito nobre. Só que, como todos os tecidos, a seda tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Só que quando eu comprei essa seda, foi tipo assim há 8, 10 anos atrás, eu nem me lembro, faz realmente muito tempo, tá? E na época que eu comprei, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre tecidos, então eu não entendia o que poderia acontecer com essa seda. E aí teve um agravante nessa história toda, que foi, quando eu comprei essa seda, na loja não tinha aquelas instruções de cuidados do tecido. Então eu não sabia como eu deveria cuidar dessa seda. Nas instruções dos tecidos, é como quando a gente compra roupa pronta, vem aquela etiqueta, né, de composição, e aí tem aqueles símbolos embaixo pra gente saber se pode lavar a mão, se pode lavar a máquina, enfim.
Quando a gente vai comprar tecido, é importante que a loja forneça essas informações sobre o tecido também. Só que essa loja que eu comprei a seda não tinha nada disso, então eu meio que comprei no escuro. Tem alguns tecidos que a gente não se preocupa tanto, né, com essa etiqueta na hora que a gente vai comprar, porque a gente já sabe que dá para lavar, são tecidos mais comuns, que a gente já está acostumada. Mas a seda, o que acontece com ela? Existem sedas que não podem ver água na frente, não pode molhar. Então assim, as sedas que podem molhar, elas precisam ser lavadas à mão. Você não pode torcer a seda, porque senão você pode danificar a fibra. Então se você tem uma seda que pode ser lavada, você tem que lavá-la à mão. Não pode torcer, você vai com uma toalha, tira o excesso da água e deixa ali, tá? E a seda que não pode ser lavada, você precisa levar na lavanderia para fazer lavagem a seco. Então a seda ela tem esse cuidado, tá? Ela pede isso. Por isso que eu falo que às vezes não adianta só a gente querer um tecido muito refinado, muito sofisticado, como o caso da seda, mas a gente não conseguir dar o cuidado que ela precisa, porque ela pode estragar, ela pode danificar. Então assim, é um tipo de tecido que você tem que ter esse cuidado de lavar a mão. Então às vezes você não tem tempo, ou você não gosta, né, de lavar a mão, ou você vai ter que ficar indo toda hora na lavanderia levando. Então também é outra questão, né, de ter o tempo, de ter o dinheiro para isso, né, de ficar na lavanderia. Só que eu não tinha esse conhecimento sobre a seda como eu tenho hoje. E quando eu comprei, eu não sabia se eu poderia lavar ou não essa seda, né, se ela seria lavada, teria que ser lavada seca ou se eu poderia lavar. Por conta disso, eu segurei essa seda por muito tempo no meu acervo de tecidos. Porque toda hora eu pegava e falava, nossa, mas e agora? Será que eu posso molhar? Será que eu não posso? O que vai acontecer se eu molhar essa seda? E eu ficava nessa, até que eu resolvi arriscar. Eu falei, não, eu vou arriscar, vai ser pra mim mesmo, então vamos lá. E aí eu vi a quantidade que eu tinha e eu falei, eu acho que dá pra fazer um vestido estilo essa blusa, que eu acho que vai dar um caimento legal, vamos fazer. Fiz, ficou pronto, eu gostei olhando assim, aí eu falei, eu vou fazer uma foto. Vou até colocar a foto aqui pra vocês verem no corpo do vestido. Resolvi fazer essa foto, um videozinho pra poder postar nas redes sociais. E aí eu comecei a me arrumar, tá? Fui me arrumando e tal, passei desodorante. Agora começa o perrengue da coisa. E aí eu falei, vou esperar um pouquinho o desodorante secar. Esperei, achei que já tava ok, coloquei o vestido. Quando eu coloquei o vestido, manchou de desodorante. A hora que eu olhei aquilo, ficou uma mancha tipo escura. Eu falei, nossa, e agora? Eu vou abortar a missão da foto ou eu vou continuar? Aí eu vi que eu colocava assim a mão na coxa, porque ele foi a mancha. Depois eu vou mostrar as manchas, tá? Foi tipo assim, deixa eu ver. Foi assim, ó, aqui embaixo. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas depois eu vou mostrar de perto. Aí dava pra pôr a mão na frente. Eu falei, então eu vou fazer a foto com a mão na frente e ninguém vai perceber. Fiz isso. Deu tudo certo. A hora que eu fui ver a foto, gente, além da mancha, que assim, dava pra cobrir, né? Eu percebi que aqui no meio a costura estava engruvinhada. Depois eu vou pôr na foto, vocês vão ver melhor. A costura estava engruvinhada e ficou uma marca aqui dos dois lados dessa costura do ferro que eu usei para passar. Na verdade, assim, essa costura aqui do meio, eu vou mostrar na minha blusa. Essa costura aqui, eu achei que ficou engruvinhada no vestido. E quando eu fui passar essa costura, eu usei essa minha tabuinha aqui. E esse vestido roxo, ele ficou com a marca da tábua, sabe? Aqui, essas duas laterais, ficou marcado isso, vincado no vestido. E eu percebi isso só na foto. E aí, gente, eu até virei aqui do avesso pra vocês verem, mas essa costura que eu falei aqui do meio, ela não tá engruvinhada. Ela tá retinha. Só que aí depois até conversando, né, nas redes sociais sobre esse vestido, uma pessoa me falou que talvez isso tenha acontecido porque a fibra da seda pode ter cedido na hora da costura, sabe? Eu não sei se isso aconteceu pelo fato de ser um tecido muito antigo, guardado há muito tempo, pode ser, e de repente na hora de passar a agulha, a fibra abriu e aí deu uma franzidinha, não sei o que aconteceu. Isso dele marcar também o ferro, sei lá, se foi também essa questão da fibra, de ter cedido, eu realmente não sei, tá? Porque isso não é uma coisa comum de acontecer, tá? Não se assustem achando que, ai meu Deus, vai sempre acontecer isso comigo se eu usar um tecido assim, se eu comprar uma seda vai acontecer isso. Não, existem sedas e sedas, tá, gente? Essa foi um caso muito à parte, é um tecido muito antigo, então realmente pode ter sido por conta disso, tá?
Mas foi isso, gente, manchou meu desodorante. Na foto eu percebi que estava engruvinhado, que estava marcado do ferro. Aí, depois da foto, eu tirei o vestido, eu falei, eu vou tentar passar uma água nessa mancha de desodorante. Aí, gente, o negócio desandou mais ainda, porque o vestido ficou manchado até com água. Porque quando a seda, ela não pode, como eu falei pra vocês, tem seda que a gente não pode molhar e tem seda que tem que ser lavada à mão. A que não pode molhar, é muito comum que ela fique manchada e que ela vá encolhendo também. Eu tive há muitos anos atrás um body que ele tinha a manga, era uma organza de seda e eu não sabia que era de seda. Faz muito tempo isso, foi antes desse tecido. Eu não tinha olhado a etiqueta de composição para ver que era um tecido diferente aqui e eu lavava normal. E com o tempo era preto. Com o tempo foi desbotando, ficando um cinza meio manchado e foi apertando meu braço, porque foi encolhendo. Então foi manchando o tecido, desbotando e foi ficando apertado. Então a seda, se ela não pode ser molhada, acontece isso e foi o que aconteceu no meu vestido. Além de tudo, também manchou um pouquinho do suor, porque estava calor no dia. A hora que eu tirei, eu percebi aquelas marcas de transpiração, também manchou. Então assim, foi um tecido que eu falei, gente, não tem como eu usar, porque não dá pra transpirar, se cair um pingo de água ele mancha. Então assim, não deu certo o vestido por conta do tecido. Essa aqui foi a mancha de desodorante, é uma mancha mais escura, tá? Aí aqui, gente, quando eu fui tentar passar água pra tirar a mancha de desodorante, respingou no vestido, né? Então aqui, não sei se dá pra vocês perceberem, aqui também tem mancha de água. Aqui, tá vendo que tem umas partes mais escuras, ó? Tudo isso foi mancha. Aqui desse lado, então, meu Deus, mais desodorante. Desodorante com água. Aqui também acho que foi desodorante. Olha a marca da água que ficou em volta. Tá vendo? Agora aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem, que parece que tá engruvinhado. E aqui a gente consegue ver a marca, tá vendo? O risco da tábua de passar, que também marcou. A gente consegue perceber, ele vem até aqui em cima, assim, sabe? E dependendo de como a luz bate, aparece mais e aparece menos. Eu acho que é por isso que na hora que eu fiz, eu não reparei isso. Eu fui reparar no corpo depois, vendo as fotos, né? Mas é isso, gente. É isso que pode acontecer com a seda, quando ela não pode ver água na frente. Vocês imaginam eu, depois, vendo tudo isso acontecer, tirando o vestido, tentando limpar e vendo que tava manchando mais ainda. Olha, foi um belo de um perrengue chique de costura, viu? Por isso, gente, que é muito importante a gente ter conhecimento sobre tecidos, né? E principalmente essa questão de como cuidar do tecido na vida real, porque é onde a gente vai usar. Então essa questão de lavar, se dá para lavar a mão, se pode lavar na máquina, se pode molhar ou não. Isso é muito importante para que a gente deixe tudo alinhado, tanto as expectativas na hora que a gente está fazendo, porque é uma coisa chata, né? Você tá empolgada com o vestido, de repente você vê que não ficou muito legal. E nem foi um erro seu, assim, vamos dizer, né, de modelagem, de costura, é que realmente o tecido não ajudou. Então, infelizmente, isso acontece, tá? Não é muito comum, tá, gente? E assim, um dos meus intuitos aqui com o canal é justamente trazer essas informações para vocês, é ajudar vocês nisso. Então, hoje vocês já sabem que a seda tem que ficar esperto. E quando vocês forem comprar uma seda, sempre olhem na loja, peçam para ter as instruções de lavagem do tecido, de cuidados, para vocês saberem como cuidar dessa seda, sabe? Não façam como eu que comprei no escuro, sem ter conhecimento nenhum e acabou acontecendo tudo isso. E aproveitando aqui o vídeo, a seda, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, eu tive todos os cuidados que o tecido pede, né, para que a costura desse certo. Que cuidados são esses? Então, o acabamento, eu usei acabamentos como a costura francesa, que é um acabamento que a gente usa em tecidos mais finos, mais sofisticados. A blusa que eu ensino vocês, a regata que eu ensino a fazer aqui no canal, ela tem a costura francesa. Os acabamentos que eu usei na blusa, eu usei nesse vestido. Então, a costura francesa, a bainha de lenço. Que mais? A agulha, gente, é muito importante quando a gente vai costurar um tecido fininho como a seda, que a gente use uma agulha mais fina, tá? Um ponto menor na máquina, um ponto que fique mais fechadinho. Quando a gente faz uma roupa de seda também, e essa aqui, ela é uma seda que não estica, né? Não tem elastano, é uma seda pura. A gente não consegue fazer uma roupa muito justinha no corpo, precisa ter uma folguinha, porque senão, a hora que você senta, que você se mexe, o tecido pode começar a abrir. Então fica aparecendo até os pontos, sabe? Começa a abrir.
Então, sempre quando a gente vai planejar uma roupa, a gente precisa pensar em tudo isso. Se o tecido ele vai funcionar para aquele modelo, se é um tecido muito fino, que não dá para ser muito justo, ou se é um tecido mais encorpado, com elastano, que a gente pode fazer uma modelagem mais certinha, porque ele vai acompanhar o corpo sem abrir a costura, o tamanho do ponto que a gente vai usar para costurar, para que não fique abrindo também, a agulha, para que seja uma agulha que não puxe o fio do tecido, não machuque o tecido, isso é muito importante, faz muita diferença, e os acabamentos também, porque tem roupa que a gente precisa fazer um acabamento mais sofisticado, que acompanhe também o modelo da roupa, o tecido da peça, né? Então a gente sempre pensa nisso tudo. E para seda, eu acho que seriam essas dicas principais para você se atentar quando for trabalhar com um tecido como esse. E essa foi a minha história com um vestido que não deu muito certo. Faz parte, gente. São coisas que, assim, realmente testando, fazendo, a gente vai aprendendo. Por mais que a gente já tenha conhecimento, a gente saiba muita coisa, às vezes acontece e tá tudo bem. Eu falo que a gente sempre tem que levar pro lado do aprendizado. A gente sempre aprende alguma coisa, a gente tá sempre evoluindo e às vezes o que dá errado ensina muita coisa pra gente. Então eu achei que esse vídeo seria interessante de fazer para poder passar isso para vocês também. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo.